João capítulo 1. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos ler versículos 29 a 31 do capítulo 1 do Evangelho de João. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Santo Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, damos graças pela Tua palavra e pela mensagem, ó Deus, desta manhã. Nos quedamos agora aos Teus pés, como Maria, interessados, desejosos de Te ouvir, com sede, querendo beber mais da fonte, com fome, querendo mais deste pão do céu. Sim, Senhor, nos aquietamos agora na Tua presença e Te pedimos, fala, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração. Em o Teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. João dá para nós aqui um relato, João o evangelista, nos dá um relato do testemunho do João Batista a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Logo depois de ser batizado, Jesus foi imediatamente levado ao deserto para ser tentado. E ele permaneceu durante 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. Enquanto esteve ausente, João Batista continuava a dar testemunho dele, continuava a falar ao povo de Israel a respeito de quem era Jesus. Mas agora, finalmente, ele tinha um encontro com Jesus. Finalmente, ele pôde vê-lo, ele pôde encontrar-se com Jesus que vinha para ele, retornando do deserto, da experiência da tentação. Então, depois de ter terminado o conflito com o diabo no deserto e tê-lo vencido, Cristo volta a João Batista e se encontra com ele quando estava pregando e batizando. E então, temos a descrição do testemunho que João Batista dá a respeito de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes, lemos esta passagem e passamos por cima, lemos com pressa e não paramos, não gastamos tempo para pensar no significado disso, no que podemos aprender com isso. Mas há tanto que podemos aprender. Com essa expressão, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, Ele é o Cordeiro, este é o Cordeiro. O grande sacrifício por intermédio de quem ou por intermédio do qual é feita a expiação dos pecados e o homem é reconciliado com Deus. A história do Antigo Testamento, meus irmãos, apresenta muitos cordeiros mortos, o cordeiro pascal, como vemos em Êxodo no capítulo 12, o cordeiro sacrificial em Isaías 53, mas Jesus Cristo é o único cordeiro de Deus, aleluia. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso sacrifício substitutivo, como o cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Quando Abraão estava para sacrificar o seu único filho, em obediência à ordem, ao pedido de Deus, ou ao mandado de Deus, então ele prepara o cutelo, ele prepara a lenha, e ele caminha para o local do sacrifício, e Isaque pergunta: pai, estou vendo aí o cutelo, estou vendo aí a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro, onde está? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Aquele cordeiro que substituiu Isaque, lá no Antigo Testamento, apontava para o Cordeiro de Deus que entregaria a sua vida, que morreria pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, e Deus se compraz neste precioso Cordeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Esta era a sua missão. Ele estava destinado a morrer, veio a este mundo destinado a morrer, tinha como sua missão tirar o pecado do mundo. Ele manifestou-se, como diz o escritor aos Hebreus, em capítulo 9, versículo 26, ele manifestou-se para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás, mas também para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Quando pregava, João Batista chamava a atenção, convocava as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, a fim de receberem a remissão deles. Aqui ele mostra como e por intermédio de quem esta remissão devia ser esperada. Aqui João Batista mostra qual a base para a esperança nós temos de que nossos pecados serão perdoados com o nosso arrependimento, embora nosso arrependimento não os compense. A base da nossa esperança é esta, meus irmãos: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele, o próprio Filho de Deus, é aquele que tira o pecado. O sangue dos cordeiros mortos no tabernáculo ou no templo, como afirma e confirma o escritor aos Hebreus no capítulo 10, do versículo 1 a 4,
apenas cobria o pecado. E eu quero convidar você a abrir Hebreus capítulo 10, por favor. O Antigo Testamento é abundantemente usado nesse livro, ou nessa epístola aos Hebreus, falando sobre sacrifício, sobre sacerdócio, comparando o sacerdócio de Cristo ao sacerdócio levítico, e o sacrifício de Cristo como um sacrifício superior. Versículos 1 a 4. O sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Só o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, remove pecados. O sacrifício de touros e cabritos e bodes da antiga aliança, da primeira aliança do Antigo Testamento, apenas lembrava ano após ano, os pecados das pessoas. Por isso, todos os anos, ele tinha que ser repetido. Você transgrediu, mata um animal, derrama o seu sangue, oferece a Deus. Todo ano, faz a mesma coisa. Mas aquilo era apenas para lembrar o que haveria de vir, o que estaria por vir. Mas agora já veio, o escritor aos Hebreus tem essa consciência, agora já veio o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado. Os touros, os cordeiros, os cabritos, os bodes mortos e o seu sangue aspergido no tabernáculo, no templo, cobria e fazia menção e lembrava os pecadores da sua dívida, da sua transgressão. Mas o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, tira, remove o pecado do mundo. Sendo mediador entre Deus e o homem, ele tira aquilo que é acima de qualquer coisa, ofensivo à santidade de Deus e destrutivo à eternidade, à felicidade eterna do homem. Ele veio, meus irmãos, em primeiro lugar para remover a culpa pela morte e, em segundo lugar, para remover o poder do pecado pelo Espírito da sua graça, de modo que ele não tenha mais, o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Abra comigo rapidamente Romanos capítulo 6. Quero oferecer aos irmãos um versículo
mas eu vou ler com vocês o texto. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando daquilo que Deus fez para livrar a humanidade do pecado, mediante a sua graça. Que diremos então, versículo 1 do capítulo 6 de Romanos: continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Desculpa. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos vivos, meus irmãos. Estávamos mortos, mas estamos vivos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nós estamos vivos para Deus. Estamos vivos por causa dele, estamos vivos para ele. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, aleluia, pois vocês não estão debaixo da graça, não estão debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, finalizando, caminhando para o encerramento desta curta palavra, aprendemos com o testemunho de João Batista que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos justifica e ao mesmo tempo nos santifica. Se Ele tira o pecado do mundo, será que Ele não pode tirar o meu pecado? Certamente que sim. Martinho Lutero, comentando esse versículo, ele disse: o Filho de Deus me diz, você já não é um pecador, eu sou o seu substituto, todos os seus pecados estão colocados sobre mim, e não mais sobre você.
Graças a Deus por Jesus Cristo, meus irmãos. O seu Filho que tira o pecado de mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o poder do pecado de sobre os seus céus. Eis o Cordeiro de Deus que invalida e anula e tira a ira de Deus de sobre mim para me colocar debaixo da graça de Deus. Ao tirar o pecado de mim, ao tirar o domínio do pecado, o poder do pecado, ao tirar a ira de Deus de sobre a minha vida e me atrair para estar debaixo da graça de Deus, Ele tira a maldição, Ele me livra da maldição, Ele me livra da condenação e Ele me coloca debaixo da bênção de Deus em condições de receber a bênção de Deus na minha vida. Ele me livra da morte e me coloca em condições de receber a vida de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove a maldição, que remove a condenação, que coloca a bênção, que ordena. Eis o Cordeiro de Deus. O pecado não mais vai ter domínio sobre vocês. Vocês não estão mais debaixo da lei, por causa de Jesus, por causa do Cordeiro de Deus. Vocês estão debaixo da graça de Deus. Não vivam mais como escravos do pecado. Vivam como servos da justiça. Glorifiquem a Deus na vida de vocês. Vamos curvar a nossa cabeça. Por isso que a palavra pode dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque o Cordeiro de Deus tirou o poder do pecado, aniquilou o poder do pecado. Aleluia. Aleluia. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há poder que Ele não possa derrotar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que aniquila as trevas no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que destrói as cadeias, quebra os grilhões. E o poder escravizador do pecado. Não há treva capaz de nos aprisionar. Se você quer deixar os seus pecados, no sangue de Jesus há poder. Quer alcançar vitória, quer obter vitória sobre o mal, no sangue desse Cordeiro há poder, aleluia. Quer alcançar liberdade, libertação sobre as tentações, sobre os vícios deste mundo, desta vida, no sangue do Cordeiro de Deus há poder. Com todas as cabeças curvadas. Posso orar com você?
que você precisa mais nesta manhã? Qual o teu maior anseio? Qual a tua maior necessidade nesta manhã? Jesus pode. Jesus pode. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder. Sim, há poder. Não, pastor, eu quero cura. Eu quero cura. Eu quero cura. No sangue há poder para curar. Eu preciso de pureza no meu coração. No sangue há poder para te purificar, para te limpar. Eu preciso de mais consagração, Senhor. Eu preciso de mais fidelidade. Eu quero ser mais leal ao meu Senhor. Eu quero ser mais fiel ao meu Senhor. Eu quero ser mais consagrado ao meu Senhor. O sangue do Cordeiro tem poder para te consagrar. Eu quero anunciar a mensagem. Eu quero ser um adorador e quero adorá-lo em espírito e em verdade. O sangue desse Cordeiro de Deus tem poder para inspirar a tua vida, para te capacitar, aleluia, para te revestir. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, toca-nos nesta manhã, Senhor, toca-nos nesta manhã. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu poder, nós precisamos da tua visitação, nós precisamos do teu toque, nós precisamos do teu agir na nossa vida, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, em o nome de Jesus, concede, ó Deus, a tua bênção, concede, Senhor, a vitória, concede cura, Senhor, na vida do meu irmão, concede libertação nesta manhã, concede, Senhor, inspiração, consagração, visita, toca, Senhor, reveste, capacita para testemunhar, para falar, em nome de Jesus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, gente. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viram tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre
Somos livres, aleluia, livres para servi-lo, livres para segui-lo, livres para adorá-lo, livres para amá-lo. Somos livres, livres para proclamá-lo. Nós somos livres, pois não há mais fardo de condenação, fardo de maldição, fardo de pecado, nem da ira. Ele sorveu todo o cálice da ira de Deus, para que a bênção de Deus agora esteja sobre nós. Somos livres, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, graças a Deus, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. Acha que dá? Vamos cantar Ele é o Cordeiro de Deus antes do povo sentar. Ele é o Cordeiro de Deus do Cláudio Claro. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso que os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz do início. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso que os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia.